batismo é o primeiro dos sacramentos que nos comunica a vida divina. Os nossos pais, com os padrinhos, nos levaram para a igreja e lá nós fomos santificados pelo sacramento de Cristo. A partir daquele momento, os nossos pais, os nossos padrinhos e a própria igreja nos acompanhou mediante as suas orações, o seu exemplo, os seus conselhos. Com o sacramento da primeira Eucaristia, eis que nós fomos chamados a uma responsabilidade pessoal. E assim aprofundamos, com a ajuda dos catequistas, as nossas convicções de fé, que nos permitiram cultivar a vida cristã através do sacramento da Eucaristia, participando a cada domingo, no dia do Senhor, portanto, da celebração do memorial da sua morte. Com o sacramento da Crisma, eis que nós assumimos uma nova responsabilidade dentro da vida da igreja. Qual é aquela de dar testemunho diante dos nossos irmãos da nossa fé. De maneira que nós, com a Crisma, vemos que o fiel tem que conduzir a sua vida como num binário. De um lado, viver a sua santificação, mediante o cultivo daquela vida que recebeu no batismo, e através do testemunho que nós damos da nossa fé aos nossos irmãos, no intuito de ajudá-los para que encontrem o caminho da sua realização. O instrumento que promove a nossa santificação e que permite o nosso testemunho é a Sagrada Escritura, que mais propriamente devemos chamar a Palavra de Deus, que é uma palavra reveladora da sua vontade, reveladora das suas verdades, e que, portanto, é a condição a mais plena para o desenvolvimento da nossa fé e o fundamento mais seguro para o nosso testemunho. Para isto, eis que o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza com os seus dons, a partir do dom do entendimento, pelo qual nós somos capazes de aurir da fonte da revelação tudo o que é verdade, tudo o que é iluminação, que não somente motiva a nossa vida cristã, mas nos dá as condições para poder falar aos nossos irmãos com convicção, para poder os conduzir, por sua vez, a viver a fé que nós estamos testemunhando. O cristão que não vive a partir do espírito de entendimento, o aprofundamento da sua fé, terá necessariamente a sua vida atrofiada. Ele não desenvolverá na sua santificação e não poderá praticar o aspecto fundamental da vida cristã, que é o aspecto da caridade, do amor fraterno. Quando, pelo contrário, nós desenvolvemos a nossa vida cristã através do espírito de entendimento, eis que nós adquirimos uma condição
ainda melhor de entender nossa vida qual é a vontade de Deus, porque estaremos promovendo o espírito de conselho, que é o segundo dom do Espírito Santo. Com o desenvolvimento desses primeiros dois dons, eis que nós adquirimos na nossa vida cristã uma segurança que nos permite evitarmos de ser continuamente sacudidos pelos ventos de muitas doutrinas, enquanto nós mantemos a nossa fidelidade a tudo aquilo que o Espírito Santo, pelo ensinamento da Igreja, nos transmitiu. São Paulo, porém, na sua carta aos Colossenses, nos alerta que tem ainda mais uma condição de aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Qual é aquela que nós alcançamos através do desenvolvimento dos outros dons do Espírito? Quais são os dons da ciência, os dons da piedade, que nos levam a uma vida de temor de Deus. Com estes dons desenvolvidos, eis que nós chegamos a uma estatura adulta, que desta vez é potenciada pela graça, que São Paulo chama o poder do Espírito, que nos torna capazes para todas boas obras. Última das quais é aquela que nos leva realmente a uma comunhão plena com Cristo e nos dá as condições seguras de alcançarmos a herança da vida eterna. E é aquela de nós nos associarmos a Cristo na sua paixão, enquanto nós entendemos que os sofrimentos da vida presente promovem em nós uma condição de esperança que venha a coroar a nossa vida de fé e de caridade, porque seremos capazes, na constância, de viver nas tribulações e experimentar aquela alegria que Cristo experimentou na sua paixão. Com este ensinamento, nós temos uma visão agora plena daquela que é a vida do crismado com cumprimento das suas obrigações. O texto que deve ser lido para entender mais profundamente tudo aquilo que nós acabamos de considerar é a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 3 a 12.